Olha, acho que o ambiente político e econômico propiciaram um aumento das fusões e aquisições. Eu converso agora com Vicente Bagnoli, advogado especialista em direito econômico e concorrencial. E queria saber contigo como é que foi o ano de 2017 para fusões e aquisições. Olá, o ano de 2017 ele tem um avanço em relação a 2016. Até setembro, o número de fusões e aquisições teve uma alta de 5% e a estimativa é que feche 2017 com 10% a mais de fusões e aquisições em relação a 2016. Qual foi o diferencial deste ano? Olha, acho que o ambiente político e econômico propiciaram um aumento das fusões e aquisições. Em dado momento se esperava até um pouco mais do ambiente político, mas algumas tensões não contribuíram, mas o ambiente econômico meio que se separou do ambiente político, trazendo mais confiança aos investidores. E isso também com uma nova forma, uma nova proposta de governo de trazer uma parceria maior com a iniciativa privada e programas de investimento. Então, o governo brasileiro ele começou com mais desestatizações e mais privatizações, o que acende o interesse dos investidores no mercado brasileiro. Outro ponto também que possibilitou a maior aquisições no Brasil foi o fato da própria Lava Jato. Então, grandes empresas brasileiras comprometidas nas investigações se viram obrigadas a se desfazer de negócios, de operações. Isso abriu espaço para que outros grupos nacionais investissem e também grupos internacionais que viram oportunidade no mercado brasileiro. E quais foram os casos mais emblemáticos de 2017? Olha, partindo da análise do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tem algumas operações que foram julgadas esse ano e final de 2016 e já em 2017, que eu acho que são emblemáticas. Uma delas é a aquisição do Itaú, que adquiriu o Citibank, foi aprovada pelo CAD com uma restrição que nos próximos anos, 1 ano e meio, 2, o Itaú, o Banco Itaú não poderá fazer novas aquisições. E é interessante porque o CAD analisa a aquisição mas investimento do Itaú na XP Investimentos, na corretora. E isso não foi abarcado na decisão do CAD, porque enquanto o CAD analisava a operação Itaú Citibank, o Itaú anunciou a operação com a XP, que é uma operação que pode ser julgada ainda em 2017. Vejamos se será aprovada e se aprovada com restrições e quais seriam essas restrições. Outro caso interessante que passou pelo CAD, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que foi vetado, foi a tentativa da aquisição da Croton de adquirir a Estácio no mercado de educação. É uma operação que foi vetada pelo CAD. Agora, no setor de infraestrutura, um ponto interessante foi a licitação do pré-sal, que tivemos há pouco tempo, e a Shell com a Petrobras adquiriram alguns postos de exploração em alto mar. Então, são, acho que, temas ligados à educação, infraestrutura, que mostra que o mercado está agitado em todos os setores. E essa tendência tende a crescer em 2018 com a implementação das privatizações anunciadas este ano de 2017 pelo governo. Como é que o senhor viu este movimento de leilões para concessões? Isso é viável e se tornou possível dado uma maior segurança jurídica. Então, o governo, o Estado brasileiro, decidiu que era hora de transferir para a iniciativa privada, que ele, Estado brasileiro, não tinha mais condições financeiras, técnicas, de suprir a demanda em diversos setores da infraestrutura, portos, ferrovias, rodovias, e inicia esse processo de privatizações. Então, nós temos diversos aeroportos que serão leiloados e tudo isso deve acontecer no primeiro semestre de 2018, a grande parte dessas licitações.
E o critério destas operações? Critério, acho que tem uma mudança com relação ao governo anterior. Hoje não é mais só o preço, tem questões técnicas envolvidas também, que não basta só o melhor preço para você conquistar a vitória, né, da licitação. Você tem que também ter a qualidade na prestação de serviços. Isso eu acho que é um avanço importante em relação ao que se fazia no passado também, que tende a trazer ganhos maiores para a população. Há uma estimativa de negócios para o ano que vem? O senhor é otimista, né? Mas há uma previsão? Pode ser que supere o ano de 2017? A tendência pode ser que sim, né? Nós temos aí mercados, por exemplo, de infraestrutura como energia, a licitação da Eletrobras, a privatização da Eletrobras, que deve trazer grandes ganhos para o Brasil, para a economia nacional e também para o consumidor, com uma melhora na prestação de serviços. Mas tudo isso, imagino, deve ocorrer no primeiro semestre de 2018, porque 2018 é um ano eleitoral. Então, já no segundo semestre, teremos já uma grande estabilidade política, não saberemos, né, quem será o próximo presidente, e isso tende a recrudescer um pouco o apetite do investidor. Ele prefere ter uma garantia de quem será o próximo presidente. Explica-se, por exemplo, no caso da Eletrobras, quando nós temos possíveis candidatos que têm uma tendência mais Estado do que iniciativa privada, do que mais mercado, dizendo que se tiver a privatização da Eletrobras e se ele for eleito, ele poderá rever esse processo de licitação. Mas são especulações. Acho que a tendência é que o investidor ele aproveite esse ambiente político, somado com a queda da inflação, com a queda de juros, o que permite que o investidor que queira investir e produzir no Brasil, ele venha para o mercado brasileiro. A reforma trabalhista, acho que é importante também, que traz uma segurança maior e moderniza a relação de trabalho no Brasil. Então, tudo isso são temas que, somados, são favoráveis a um ambiente de negócios no mercado brasileiro. O Brasil continua barato para o investidor estrangeiro? Continua. Entendo que sim. A relação do dólar mais de 3 para o real, o euro nem se fala, o apetite dos investidores, sobretudo da Ásia, os chineses investindo muito em infraestrutura também, vindo para o Brasil, a queda de juros no mercado brasileiro, que eu entendo seja melhor para um investidor que queira de fato investir, não trazer um capital especulativo para o Brasil, aquele que queira ficar aqui no Brasil. Então, acho que a tendência é sim um crescimento. Se houver mais investidores locais ou estrangeiros envolvidos nesses negócios, há um equilíbrio? O que o senhor observa? Em 2017, a maior parte das fusões e aquisições foram feitas por grupos nacionais, grupos locais. Eu vejo que na infraestrutura, onde se demanda um investimento maior, abre-se espaço para os investidores internacionais. Eles acho que virão para essa parte de infraestrutura pesada que demanda muito recurso. Outras aquisições, mercados de prestação de serviço e mercado bancário também serão investidores locais. Agora, o que atrai investidores, independente da origem, para esses negócios, dado o risco político constante aqui no nosso país? Ora, governos com tendência mais de Estado, ora, governos com tendência mais para a privatização. Que outros fatores no Brasil atraem os investidores para esses negócios? Apesar das dificuldades, o Brasil é muito difícil, né? Muito complexo, o sistema tributário, o sistema trabalhista que agora passa por uma reforma. Mas apesar de tudo, o Brasil ele tem um mercado muito grande. Então acho que o investimento aqui ele traz um retorno financeiro e o Brasil ele se coloca também como um centro que pode atender toda a América do Sul e como um polo exportador também. Então acho que esses aspectos fazem com que o Brasil, apesar das dificuldades,
ele tem um mercado interno forte e também um mercado exportador. E essa tendência, ela tende a aumentar porque, pelo menos no governo atual, o que se busca é uma abertura maior da nossa economia. Então, acho que isso insere o Brasil nas cadeias globais de produção, permitindo que o Brasil desenvolva mais produtos com melhor qualidade aqui no Brasil, tornando a indústria local mais competitiva. E somando a isso, uma mão de obra mais barata que você encontra em relação a outros países, Europa, Estados Unidos, não em relação a países asiáticos como China. Para a gente encerrar, para concluir esses negócios, ou mesmo para entrar, né, ver a viabilidade, as empresas, principalmente de fora, elas têm especialistas em Brasil ou recorrem a profissionais aqui no país? Porque não deve ser tarefa fácil ver a viabilidade de um negócio, fazer o due diligence, né, até chegar à execução do negócio, proposta, aquisição e viabilidade diante do CAD. Como é que funciona? Quem está envolvido nesses negócios? Quem dá o suporte a esses potenciais compradores? As empresas, inicialmente, elas analisam as classificadoras de risco para verificar risco Brasil, quais os problemas, que são feitos, o trabalho feito por especialistas internacionais. Mas a partir do momento que ela decide, ou pelo menos pensa em investir de fato no Brasil, ela precisa consultar os especialistas locais. O Brasil é muito complexo, então você precisa daqueles que aqui estão, desde economistas, tributaristas para dar todo um suporte do planejamento tributário para uma empresa atuar, especialistas em direito societário para ver qual a melhor configuração para que uma empresa atue no mercado brasileiro, especialistas em políticas públicas também, administrativistas para ver qual a relação com o Estado, de que forma participar de uma licitação, contadores para fazer toda a parte contábil da empresa. No Brasil perde-se muito tempo, horas de serviço para calcular o imposto, para fazer o pagamento de impostos. E por fim, quando são operações que necessitam da análise, necessitam ser submetidas pelo controle da autoridade de concorrência, aí o advogado concorrencial, ele que fará esse trabalho final para que a operação seja aprovada pelo CAD e ela possa ser implementada no mercado. Vicente, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascop TV. Sempre um prazer, conte sempre comigo. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducascop TV.